Graça e paz, meus irmãos e amigos. Aqui Cassiano Correia falando. Eu quero compartilhar contigo nesse momento uma reflexão da parte de Deus. E a minha oração é que através dessa mensagem o Espírito Santo possa gerar em sua mente, em seu coração, em sua vida, cura, libertação, salvação, entendimento, em nome de Jesus. O que eu quero falar hoje é a respeito de música. E para falar sobre esse assunto, o tema é Entendendo a Canção. Falar de música cristã é muito importante, principalmente quando o que está em jogo é a condução, a ministração, a administração da adoração ao Deus das nossas vidas. Precisamos entender os princípios fundamentais para entoarmos ao nosso Senhor canções que verdadeiramente irão tocar o seu coração, fazendo assim com que Ele transforme toda a atmosfera, todo o ambiente em que cantamos louvores ao seu nome. É necessário, antes mesmo de falarmos de louvor e adoração, que entendamos que tipos de influências os diversos estilos musicais podem causar na vida das pessoas, levando em consideração que música também é uma questão de identidade. O estilo musical que nós gostamos de ouvir diz muito sobre quem nós somos. O que vou dizer agora demonstrará por que considero a música, o assunto música, extremamente espiritual. Você já observou, por exemplo, como se comporta alguém que só curte rock pesado, aquele heavy metal, né, como se diz, ou quem só ouve funk? Você já observou como essas pessoas se comportam? Se você observar realmente bem, perceberá que a música é capaz de alterar comportamentos. Por isso, é importante, como cristãos, sabermos em que tipo de atmosfera devemos estar envolvidos. Precisamos entender se a música que estamos entoando num todo, melodia, letra, estilo literário, se todos os elementos dessa composição estarão realmente nos remetendo a um universo de relacionamento com aquele que deve ser o alvo do nosso culto, o motivo da nossa canção. É extremamente necessário que saibamos como uma canção é verdadeiramente santa. Se ela enaltece o nome do Senhor, aquele que nos trouxe da dimensão das trevas para a sua maravilhosa luz. Será que essa canção exalta o nosso Deus? Só para deixar claro, não estamos tratando aqui sobre graça comum. Isso é um outro assunto. Pois entendo que existem canções que, tendo ou não objetivo religioso, acabam servindo aos desígnios de Deus, pois falam de amor, incentivam a paz, a arte, entre outras coisas que fazem bem a um convívio em sociedade. Mas me refiro aqui especificamente às canções do nosso culto ao Senhor. O nosso culto ao Senhor, ao nosso Deus, a Ele que se faz presente em meio aos nossos louvores, em meio aos louvores do seu povo. Numa atmosfera onde há libertação, onde há cura, salvação, num lugar onde podemos interagir com o nosso Pai e vê-lo revelando a sua glória, demonstrando o seu poder, realizando maravilhas. Existem alguns pontos que devem ser avaliados e contextualizados com os padrões que a Bíblia nos dá para discernirmos se estamos ou não agradando ao nosso Deus com a música que cantamos a Ele. Alguns gêneros musicais dentro da linha cristã, dentro do meio evangélico. Por exemplo, a gente tem aí os corinhos de fogo, temos agora, que está na moda, o worship, eu não sei bem a pronúncia, mas são esses louvores da atualidade. Temos louvores de reflexão, temos louvores de comunhão, músicas de comunhão. Louvor é aquilo que louva, aquele que a palavra, no verdadeiro sentido da palavra, louvor
são elogios, são palavras de exaltação que engrandecem ao nome daquele que é o motivo do culto. No caso, nosso Senhor Jesus, nosso Deus, enfim. Mas será que todos os estilos musicais, todos os gêneros musicais realmente são viáveis para um culto ao nosso Deus? Claro que eu não quero entrar muito a fundo nessa questão nesse momento, mas vamos avaliar, por exemplo, os corinhos de fogo. É claro que tem letras que são válidas, letras que falam de vitória, do Deus de vitória, Deus de poder, que nunca perde uma batalha, nunca vai perder. Enfim, fala de Davi que vence o gigante. Enfim, tem louvores de corinho de fogo que a igreja pentecostal gosta muito de tocar, que não são em si ruins de se ouvir. Mas temos que ter o cuidado, por exemplo, com os tons provocativos que muitas vezes vêm embutidos na letra desses louvores. E aí ter o cuidado, como por exemplo, tenha dó Jesus, tenha dó Senhor, prepare e leve esse crente falador, ou enfim, letras como essa que a gente sabe, está acostumado a ouvir e que muitos cristãos, talvez por falta de entendimento, cantam com uma força, como se aquilo ali fosse uma verdade bíblica, e não é. Então a gente tem que procurar avaliar se aquele tom que se canta aquela música é um tom realmente cristão, se é um tom que vai realmente agradar ao coração de Deus, aos ouvidos do nosso Pai. Aí a gente entra um pouquinho nos louvores de reflexão, onde a letra nos conduz a uma reflexão sobre algo, e aí entra a questão de você avaliar se aquela letra te remete a uma reflexão sobre a obra de Cristo, sobre o que a obra de Cristo fez conosco, enfim, né? E aí também eu quero falar um pouquinho só sobre o worship, ou worship, eu não sei bem a pronúncia, me perdoem se eu estiver errando, mas a gente vê hoje realmente muitas músicas nesse estilo literário com letras extremamente cristocêntricas, teocêntricas, letras lindas. Porém, o que a gente tem que tomar cuidado dentro desse estilo musical é que ele é muito voltado para uma atmosfera emocionalista, ou seja, uma atmosfera em que fala-se muito do amor de Deus, fala-se muito que Deus é amor, que Deus fez por mim, que Deus é comigo, que Ele cuida de mim, enfim, tudo para mim. Acaba que no final, se você não tomar cuidado, essas músicas são mais egocêntricas, antropocêntricas do que teocêntricas. Aí é que a gente tem que encontrar um equilíbrio se aquela música realmente está te remetendo a uma atmosfera onde você, além da emoção, porque não é feio sentir emoção, não é errado sentir emoção, nós somos seres dotados de emoções, Deus nos fez com emoções, as emoções são dons de Deus para nossas vidas, só que toda emoção em exagero, ela acaba sendo maléfica para a nossa vida, tanto física quanto espiritual. E aí a gente não é o assunto, a questão de emoções agora, mas eu quero dizer que se você não tomar cuidado, o louvor, a música que você ouve, ela te conduz a um estado emocionalista, ou seja, um estado de emoção em exagero em que você muitas vezes tem a sensação enganosa de que Deus se faz presente naquele tipo de ambiente onde só se vê emoção e pouca coerência com a Escritura Sagrada. Então a gente tem que ter esse cuidado, amém, meus irmãos? Precisamos avaliar se aquela música realmente nos remete
a uma adoração verdadeira ao nosso Deus, ou a uma comunhão com nossos irmãos, ou nos faz refletir sobre algo que a Bíblia nos ensina. Amém? Aí eu quero falar um pouquinho sobre o nosso culto público, de que ele é constituído do início ao fim, aquelas 2 horas de culto público em que a gente se reúne com os irmãos, de que é constituído aquele culto. A gente vê, por exemplo, cultos voltados muitas vezes para engrandecer, para encher o ego daqueles que assistem o culto. Muitas vezes se torna como um espetáculo, como um show em que vão assistir e ouvir uma mensagem que agrade o ego daqueles que estão assistindo. E a gente tem que ter esse cuidado. Culto já é dado nome ao nome daquela reunião, é um culto, um momento de culto em comunhão com outros irmãos, em que o objetivo principal é adorar aquele que nos dá a oportunidade de estarmos ali. A adoração ao Deus verdadeiro, a adoração ao Deus todo-poderoso, soberano, e o culto ele deve ser voltado para isso. Os louvores devem ser voltados para a adoração. Os louvores devem ser louvores que exaltem e engrandeçam o nome, a obra de Jesus, o poder do Espírito Santo, que exaltem os atributos de Deus. Esse deve ser o objetivo do nosso culto. E em adoração, a gente se coloca diante de Deus e recebe de Deus o consolo por algum sentimento contrário. Deus elimina a mágoa, o rancor. Através do culto, a atmosfera muda, cura, libertação, salvação acontece enquanto a igreja se reúne. Quando se reúne com o propósito correto, todas essas coisas acontecem e muitas vezes não é necessário nem haver um clamor determinado. As coisas fluem de uma maneira tão coerente com a palavra que o Espírito Santo age, move e faz milagres e maravilhas naquele meio. Então precisamos estar preocupados com isso. Se o nosso culto ao nosso Deus for um culto sem substância, se for um culto fraco em questões de coerência com as escrituras sagradas, se for um culto em que o objetivo principal é o que eu quero, é buscar o serviço de Deus para a minha vida, então eu estou errado. Porque eu preciso entender que a minha vida está nas mãos dele e ele é meu Senhor. E se ele é meu Senhor, eu sou o servo dele e não ele o meu servo. Então, quando formos nos reunirmos no local onde vamos cultuar ao Deus Todo-Poderoso, ele deve ser o alvo do culto. O louvor deve ser teocêntrico, ou seja, Deus como centro de tudo. E aí envolve um culto cristocêntrico, que é Cristo como centro de tudo. O Espírito Santo como centro daquele culto, como aquele que move, aquele que movimenta o culto, que direciona o nosso culto, aquele que faz com que adoremos da forma correta e coerente com aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, resumidamente, os elementos que devem compor um culto público devem ser louvor, no verdadeiro sentido da palavra, elogios e exaltações e glorificação ao Deus das nossas vidas, que é o louvor em conexão com a adoração, todo o meu ser, independente de circunstâncias. Eu ainda vou falar sobre isso, porque eu ainda vou ler junto com vocês, vou pedir a vocês para lerem comigo. Se você tem uma Bíblia em mãos, abra sua Bíblia no Salmo 22, que é onde nós vamos fazer a nossa reflexão, para entendermos o que vem a ser louvor e adoração, que na verdade é uma coisa só. Então, o que compõe o nosso culto é louvor e adoração, comunhão e reflexão. Estes são os elementos que compõem
a atmosfera das nossas reuniões. Então vamos lá, abra sua Bíblia no Salmo de número 22, dos versículos 1, 2 e 3, onde está escrito assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Eita glória, que salmo lindo, lindo, amados. Esse salmo é um salmo de Davi, e a gente percebe que em tempo de angústia, Davi clama ao Senhor como que se sentindo abandonado. Esse salmo é um salmo profético e ele se cumpre lá na cruz, onde Jesus clama Eli, Eli, lama sabachthani, e que também quer dizer isso: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é um clamor do homem que está longe de Deus por causa do pecado. O pecado que faz parte da nossa natureza, uma vez que Adão caiu, que Adão pecou. O pecado que faz parte da nossa natureza e que nos cega o entendimento e faz com que nós não enxerguemos mais a Deus. O distanciamento de Deus que vem pelo fato de nós estarmos cegos. Não que Deus não esteja presente em todos os lugares, não que Deus tenha abandonado aqueles que são seus, mas sim que o pecado que é entranhado em nossas vidas, muitas vezes nos cega e nos faz achar que Deus não está presente em nossas vidas em alguns momentos. Quando você clama e não vê as coisas acontecerem, quando você sofre perseguição e parece que tudo está dando errado, e aí você acha, o que eu fiz? Aí vem aquele pensamento, o que eu fiz para Deus? Por que Deus não me responde? Creio eu que Davi passava por uma situação parecida. Eu não sei bem, talvez nem a Bíblia nos informe exatamente qual era esse momento em que Davi estava vivendo, se ele vivia uma perseguição por parte de Saul, ou por parte de Absalão, seu filho, ou se era por conta das guerras que Davi travava, mas Davi nesse momento estava angustiado, se sentindo abandonado e achando que Deus não respondia. Só que, veja, amados, no versículo 3, um dos motivos pelo qual Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Ao mesmo tempo em que ele se sente abandonado, em que ele se entristece por algo que ele não obtém, que ele orou e não obteve resposta, que ele clama e não vê de Deus o retorno, a resposta pelo que ele está clamando, ao mesmo tempo em que ele acha que está abandonado, ele lembra do Deus, ele lembra de exaltar a Deus independente do que ele está vivendo. Veja o que ele diz no versículo 3. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Olha, que fé linda. Uma fé que ao mesmo tempo em que ele desabafa, apesar do salmo ser profético, Davi viveu isso, gente. E ele desabafa, ele diz, Senhor, o Senhor me abandonou, o que está acontecendo? E aí nesse momento, no versículo 3, ele mesmo diz, opa, peraí, o Senhor me abandonou, eu clamo e o Senhor não me ouve, eu não obtenho resposta, mas tu és santo, mesmo assim tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. O que Davi está fazendo aqui? Nada mais, nada menos do que lembrando de toda a história do seu povo. Lembrando que Deus nunca abandonou o seu povo. Por causa do pecado, sim, muitos ficaram pelo caminho. Por causa do pecado da desobediência às leis de Deus, muitos ficaram pelo caminho. Mas aqueles que foram fiéis, aqueles que foram levantados por Deus,
eles foram exaltados também por Deus. Porque em momentos parecidos como esse que Davi estava vivendo, o povo de Deus sempre passou lá no passado. Na saída do Egito, na caminhada pelo deserto. Quantas e quantas maravilhas Deus fez na passagem do Mar Vermelho, onde a Bíblia fala que Miriam dançou. A gente vê o povo primeiro angustiado, sem saída, e depois Deus abrindo o mar, depois Deus provendo o maná. A gente vê Deus sempre trazendo provisão, socorro ao seu povo em toda a história. E o que Davi faz aqui, ele lembra disso. Ele lembra que Deus é santo e que habita entre os louvores de Israel. O que são esses louvores? Por que vieram esses louvores? Os louvores, na verdade, foram proporcionados ao povo pelo próprio Deus. O próprio Deus, ao realizar seus feitos, ele mesmo concedeu graça, perdoou o povo, ele mesmo proveu maneiras em que o povo tivesse motivos para engrandecer o nome dele. Davi lembra que em toda a história, enquanto o povo estava angustiado, José lá atrás, quando foi vendido pelos seus irmãos, e Deus exaltou José lá na frente. Então, Deus, o que Davi está fazendo aqui, para resumir, amados, ele está lembrando que Deus sempre deu motivos para ser louvado, para ser exaltado, para ser glorificado. Todas as lutas que o povo de Deus passou foi para a glória de Deus, foi para que Deus se manifestasse ao povo com sua justiça contra o pecado, porém com seu amor por aqueles que ele escolheu. A manifestação de Deus está no passado de Davi e Davi lembra disso. E isso é que faz com que o verdadeiro louvor se manifeste. A gente não está satisfeito com o que está vivendo. Muitas coisas eu não gostaria de estar passando, mas Deus é santo e Ele habita entre os louvores do seu povo. E aí a gente lembra, Deus sempre fez maravilhas no meio do povo, sempre deu motivos para ser louvado. Ele é digno de toda exaltação, de todo louvor, de toda adoração, porque Ele se manifesta no meio das batalhas e prova e mostra que Ele é Deus. Deus é maravilhoso, amados. Só a nível de confirmar o que eu acabei de dizer, eu quero ler também o versículo 4 e 5 do Salmo 22, onde está escrito assim: Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Olha que coisa linda. Davi se sente abandonado, mas a lembrança dos feitos de Deus o traz à realidade de que ele não serve a um Deus que abandona o seu povo. Apenas não está vendo a ação de Deus, porque o pecado nos cega. Mas ao mesmo tempo em que o pecado nos cega, existe um que é fiel para nos lembrar. O Espírito Santo de Deus que habita em nós. E que nesse caso aqui era quem guiava a vida de Davi. Ele é fiel para nos lembrar de quem é o Deus ao qual servimos. Se passarmos também lá no autor aos Hebreus, nós podemos observar, se você for lá com a sua Bíblia, você também pode observar, no capítulo 13, versículo 15, que o autor define louvor como fruto dos nossos lábios que confessam ao seu nome. O que significa dizer, enaltecer ao Senhor como reconhecimento por seus feitos, declarar gratidão por sua misericórdia, exclamar palavras e cânticos que engrandeçam a sua majestade, a sua justiça, a sua santidade. E isso independente das circunstâncias, independente das adversidades, como eu já disse, mesmo que tudo pareça perdido,
se está tudo dando certo ou se está tudo dando errado, se tivermos uma ligação de alma com Jesus Cristo, seremos atraídos por Ele a um nível de plenitude, onde música, louvor, adoração e todo o nosso ser glorificarão ao nosso Deus. Que os nossos corações estejam sempre aquecidos pelo poder do Espírito Santo para adorá-lo. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.